Irmãos, nós estamos realizando uma das festas mais alegres e celebrativas que a nossa igreja realiza ao longo do ano, que são os batismos. Quando a gente faz batismo, a gente faz uma festa muito grande. Então, se você não está acostumado à festa, eu não vou pedir desculpas, mas eu gostaria que você compreendesse o motivo da nossa festa. Nós nos alegramos porque um pecador se arrepende. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Nós vamos ouvir histórias de pessoas que foram impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e por isso tomaram uma decisão de entregar o controle de suas vidas a Ele e se filiarem a uma igreja. Nós estamos especialmente felizes porque hoje estamos batizando um grupo significativo de adolescentes. E eu quero dizer para você, você sabe disso, quero lembrar a você como a adolescência do nosso tempo está perdida. E esses adolescentes estão confessando que Jesus Cristo é Senhor de suas vidas. E nós temos que nos alegrar muito com isso, irmãos. Muito mesmo. Esses adolescentes são fruto do trabalho da nossa igreja, na liderança do Gustavo, e a gente quer louvar a Deus, porque Deus tem levantado o Gustavo e uma linda equipe que o auxilia no pastoreio, no cuidado dos nossos adolescentes, e eu louvo a Deus pela vida do Gustavo, sua esposa, filhos, que o Senhor abençoe a casa do Gustavo, enquanto ele cuida dos nossos adolescentes, pastoreia os nossos adolescentes. Pastor Mauro e o Gustavo é que vão realizar os batismos nessa noite, e nós vamos celebrar com eles a chegada desses irmãos agora como membros da nossa igreja. Amém, irmãos? Meu nome é Alana Diniz. Eu era triste, angustiada, nervosa, ansiosa, preocupada e me sentia vazia, sem estímulo e sem objetivos. A alegria das pessoas cristãs me faz perceber que precisava de Jesus. Era uma alegria que eu não sabia de onde vinha, mas por curiosidade procurei saber e descobri que era Jesus na vida deles. Me senti motivada a conhecê-lo. Cheguei na CIB através do convite de uma amiga de escola. Jesus preencheu o vazio que eu sentia, enchendo-me de paz e alegria. Pude sentir algo transformador na minha vida. Jesus é a melhor escolha. Esse é o maior passo que dei, pois tenho a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, de acordo com a palavra de Deus. Meu nome é Vitória. Cresci na igreja e fui ensinada nos caminhos de Deus, mas não o conhecia. Cheguei na CIB ainda criança e através da minha mãe, que desde cedo me guiou nos caminhos do Senhor. Talvez por ser pequena, via a religião de uma forma um pouco errada, mas sempre soube o que Jesus fez por mim e tentava fazer o que eu julgava ser certo. Conforme fui crescendo, fui aprendendo mais de Deus. Frequentava os cultos e sentia a presença de Deus raramente, até que passei a frequentar a trilha Adventure, e foi lá que eu fui chamada para ir a uma célula de adolescentes.
Ali descobri que eu precisava de Jesus. A célula mudou a minha vida. Jesus mudou totalmente a minha vida. Sou menos irritada, perdi grande parte da minha timidez e, mais que isso, Jesus me deu esperança. E agora Ele faz parte de tudo na minha vida e não há mudança maior que essa. Meu nome é Heloísa. Antes de encontrar Jesus, minha vida era vazia e buscava felicidade em todas as coisas. Busquei religião, relacionamentos, festas e amizades. Porém, sentia um vazio enorme no meu coração. Tinha uma vida de incertezas e medos, mas tudo mudou quando aceitei Jesus como meu Salvador. Comecei a ver o verdadeiro caminho. A partir do momento em que me sentia infeliz e tudo o que eu fazia dava errado, vi que precisava de Jesus. A verdadeira felicidade se encontra quando sua mente for dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pois só Ele pode nos dar o domínio próprio, paciência, bondade, alegria, paz, mansidão, amor. Só Ele nos faz transbordar de alegria, nos dá forças para passar pelas lutas e provas. Aos domingos eu escutava o culto e os louvores da minha casa. Sentia uma paz dentro de mim, até que um dia resolvi fazer uma visita. Depois disso não parei mais de vir à igreja. Jesus transformou meu viver, fez tudo novo em mim, me mostrou o caminho que leva a Deus, me libertou desse mundo e me fez sentir o seu amor por mim. Hoje sua glória se manifestou em minha vida. Embora frequentasse a igreja, minha vida era vazia e sentia que faltava algo, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, entreguei meu coração, aceitei Jesus como meu único Salvador e tudo mudou. Aquele vazio foi preenchido e hoje sou muito feliz. Agradeço a Deus pelas maravilhas que tem feito na minha vida. Deixe Deus preencher esse vazio em você também. Meu nome é Stefânia. Eu venho de um casamento fracassado e de outros relacionamentos seguidos de idas e vindas, além de traição. Saber que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus e perceber que Ele fez tanto por mim sem eu merecer, me fez entender e render os seus ensinamentos. Quando engravidei da minha filha, comecei a ouvir as pregações aos domingos. No entanto, o pai dela dizia não se sentir bem e não quis me acompanhar. Como já estava no final da gestação, acabei desanimando em ir à igreja. Com o tempo, minha filha cresceu e me cobrava que queria ir à igreja também. E então comecei a trazê-la. Deus começou agindo em meu relacionamento com a minha filha, primeiro, depois família, amigos e trabalho. Fiquei mais paciente, reflexiva e sábia. Jesus morreu por mim. Por isso hoje eu vivo para Ele.
e eu ficava nervoso facilmente. Era estressado e não tinha paciência para esperar nada. A convivência com amigos e familiares já batizados me fez ver que a vida é melhor com Jesus, mais feliz. Cheguei na CIB ainda bebê, através da minha mãe que sempre me trazia aos cultos. Aos poucos fui percebendo que Deus tem me ajudado a ser uma pessoa responsável, mais calma e melhor. Quem está aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue o mais rápido possível. Deus é amor, é alegria para os corações. Para Deus, nada é impossível. Meu nome é Saulo. Eu me chamo Saulo. Ficava nervoso facilmente. Buscava apenas os meus objetivos. Vivia na minha zona de conforto e me sentia dependendo das coisas do mundo. Em um momento em minha vida, comecei a duvidar de Deus e fiz uma oração para que Ele me mostrasse a sua presença. Então, Deus utilizou um amigo para me mostrar que Jesus precisava, que eu precisava de Jesus. Estudei na CIB ainda criança por escolha da minha mãe, porém fiquei afastado por um bom tempo. Voltei por intermédio do grupo LPM, trazido pelo meu irmão. Deus mudou completamente as minhas prioridades e objetivos, e com isso mudou também a minha vida. Deus me fez ter prazer em trabalhar na sua obra e perceber que algumas práticas que eu tinha não eram mais relevantes. Deus mudou a minha vida e é um privilégio tremendo poder trabalhar em sua obra. Meus amados irmãos, mediante o testemunho de fé de vocês, nós, Cristo Evangelho, falado por Deus e por esta igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Daniel, sempre conhecia Jesus, mas agora estou me aprofundando ainda mais. Percebi que precisava de um compromisso com Deus ao sentir e entender o seu amor por mim. Eu frequento a CIB já faz um bom tempo, mas comecei nas células e em outros eventos da igreja. Cheguei aqui através do meu pai. Jesus mudou o meu jeito de pensar e de agir. Vale a pena você também entregar a sua vida a Jesus. Meu amado irmão, mediante o testemunho de fé, eu, Cristo Evangelho, falado por Deus e por esta igreja, te batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é Emerson, mais conhecido como Zulu.
Minha vida era um vazio. Eu andava perdido e não sabia o que estava fazendo. Não sabia para onde estava indo. Estava me afundando cada dia mais. Comecei a me sentir mal. As coisas não davam certo. Eu não me entendia com meus pais e vi que era hora de mudar. Eu precisava de um sentido para a minha vida. Começar a plantar coisas boas e me aproximar de Deus. Cheguei na CIV através de pessoas que Deus colocou em minha vida no momento em que eu mais precisava. Agradeço a Estela, Giovana, João Pedro, Isadora, amigos de todo o tempo que nunca desistiram de mim. Muitas mudanças aconteceram depois que aceitei a Jesus. Hoje me entendo com meus pais, me libertei de um vício que achava impossível, tenho uma vida boa e percebi que não precisava das coisas que eu fazia antes para ser feliz. Nada é melhor do que caminhar com Jesus. Nesse pouco tempo que me converti, estou mais feliz e aproveitando melhor a vida do que antes. Deus é bom o tempo todo. Vivam com Ele. Hoje eu nasci de novo. Eu me chamo Henrique. Apesar de frequentar a igreja desde que nasci, em muitos momentos eu estava muito longe de Deus. Sentia que algo me faltava, apesar de tudo que eu queria. Quando eu me aproximei de Deus, eu senti que isso que estava me faltando. A vida é muito melhor na presença de Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Não precisa de mais nada. Quando eu entrei na célula este ano, percebi que precisava de Deus por causa das palavras e testemunhos de outros amigos. A célula me fez abrir o coração e saber que não posso viver sem Jesus. Através da trilha, eu também tive uma confirmação de tudo isso. Conheci a CIB através da minha família e estou aqui desde que nasci. Com certeza, eu sou muito mais grato por tudo que eu tenho e sou. Tenho muito mais amor por todos e percebi que dependo muito dele. Pois não mereço nada do que eu tenho, mas mesmo assim, Deus é misericordioso e provou estar muito presente na minha vida. Deus me fez perceber que Ele é tudo o que eu preciso e que nunca estarei sozinho. Abra o seu coração através do meu testemunho e dos testemunhos dos outros, pois não há coisa melhor do que o comprometimento com Deus. E apesar das dificuldades, Ele sempre estará conosco. Ele é o único que pode preencher o vazio de nossos corações. Meus amados irmãos, mediante o testemunho de vocês, eu, ministro do Evangelho, patrocinado por Deus e por esta igreja, no batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Edivar. Eu tinha uma vida sem propósitos e solitária. Percebi que precisava de Jesus por causa da minha convicção de que apenas Ele me amou de tal maneira a dar a sua vida por mim e que precisava tentar estar em comunhão com Ele. Fui apresentado à igreja em 2009 através de convite de alguns membros. Através da presença de Jesus em minha vida, tem acontecido grandes mudanças. Me sinto uma pessoa totalmente nova. Vivo em comunhão com Jesus e hoje tenho paz interior e felicidade. A vida é feita de escolhas e aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador foi a melhor coisa que fiz. Aceite a Jesus você também. Ele fará toda a diferença na sua vida. Meu nome é Gustavo. Eu não era muito feliz. Vivia muito só, pois não tinha muitas amizades.
Sempre percebia que algo me faltava. Queria mudar o modo como vivia a vida, preenchendo esse vazio que eu tinha no meu coração por algo que trouxesse a mim felicidade que é eterna e verdadeira. Assim percebi que só Jesus poderia fazer isso por mim. Minha primeira vez aqui na CIB, quando uma amiga da minha mãe me chamou para vir a um culto. Mas no tempo depois, quando conheci a célula através da minha amiga Débora, que percebi que aqui sim era o meu lugar. Jesus preencheu o vazio que existia dentro de mim e depois disso vem abençoando em tudo que eu tenho feito. Tenho me tornado uma pessoa melhor a cada dia. Jesus nos ama tanto que quando nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos acolhe de braços abertos e faz a nossa vida muito mais feliz. Jorra felicidade e bondade. Ele fez isso na minha vida, então não perca a oportunidade e deixe Jesus entrar na sua vida também. Assim disse Jesus ao povo em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, mediante o testemunho de vocês, eu, ministro do Evangelho, autorizado por Deus e por esta igreja, te batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Davi, fui criado no Evangelho, porém fui trilhado em outros caminhos, festas, bebidas e até droga experimentei. Eu vivia num caminho de ilusão e prazeres momentâneos. Em um determinado ponto da minha vida, quando estava em algum lugar que não era para mim, comecei a sentir o Espírito Santo tocando em meu coração e me dizendo que aquela vida não era a vida que Deus queria para mim. Vinha para a igreja às vezes, mas não estava firme com Jesus. E em determinado culto, eu conheci o Mike, e ele me convidou para participar da célula com ele. Com tudo isso, minhas atividades, pensamentos e sentimentos começaram a mudar. Senti que o caminho de Cristo era para mim a presença de Jesus, foi me trazendo cada vez mais para os seus caminhos. Vale a pena deixar nossas vontades e desejos e viver na presença de Deus. Deus é o único caminho verdadeiro. Dedique a sua vida a Deus, porque o grande dia, a volta de Cristo está muito perto. Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Eu me chamo Marco Antônio, nasci aqui mesmo em Itapiruna e fui criado dentro da igreja pela minha mãe Vanilda, mas fui crescendo e me afastando por um grande período da presença de Deus. Conheci as festas e com elas adquiri vícios das bebidas. De quarta a domingo, meus dias terminavam sempre em um barzinho bebendo. Vivia angustiado e muito preocupado com o fim da minha vida. Um vazio existia dentro de mim, mas nunca me dava a chance de Deus mudar. Até que um dia, em uma briga com um amigo por causa de bebidas, me fez perceber que eu estava jogando a minha vida no lixo. Daí para frente, eu parei de beber e de sair para festas. Um amigo, Yuri, sempre me convidava para ir à cela 44 e também às reuniões de oração que fazia numa sexta do mês. Acabei aceitando e dando uma oportunidade para Deus. Fui uma dessa cesta de oração, entreguei a minha vida para Deus e comecei uma nova caminhada com Jesus. Deus me transformou e hoje eu não faço nada sem antes pedir a sua direção.
Deixei o vício da bebida e não preciso frequentar nenhuma festa para ser feliz. Jesus é a minha alegria. Você que está em cima do muro, dividindo a sua vida entre baladas, bebidas ou até mesmo drogas, o troco de um falso sorriso, sai dessa. Venha sorrir na presença de Deus. Esta é a verdadeira alegria de viver. Dê uma chance a Deus. Tenho certeza que Ele irá mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Meus amados irmãos, mediante o testemunho de vocês, eu, ministro do Evangelho, usado por Deus e por esta igreja, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Wendel. Não vim de uma vida totalmente sem Deus, mas precisava me comprometer com alguns princípios. Estive entre a vida e a morte. Tinha um caroço de 600 gramas perto dos rins e Jesus me curou para que eu pudesse estar aqui hoje contando esse testemunho. Tudo isso me fez aproximar de Deus. Conheci essa igreja através da minha irmã, a Madalena. Jesus me orientou para que eu fosse um pai melhor, um filho melhor, e minha vida está sendo transformada a cada dia. Agora eu estou muito feliz, pois hoje é o dia do meu batizado. Meu nome foi escrito no livro da vida. Amém. Meu amado irmão, mediante esse testemunho de fé, eu, ministro do Evangelho, usado por Deus e por esta igreja, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alegria, a Alana Bastos Diniz. Vitória Leal Pinheiro. Heloísa Cosme de Paula. Stefânia Teixeira Reis. Lucas da Silva Pereira. Saulo Felipe Costa da Silva.
Jefferson Rezende de Souza. Henrique Draxler Pires de Souza. Edivar Araújo Barros Filho. Gustavo Abreu de Souza. Davi dos Santos Ramos. Marco Antônio Armon Abreu Filho. E Wendel Ribeiro. Obrigado, senhor Adão, dona Iris, muito obrigado. Bom, temos vários recados. Olha só o que vocês fizeram. Olha o que vocês provocaram, né? Vários. Vou ler alguns, tá bom? Hoje a CIB está mais feliz. Bem-vindo à família Gustavo. Henrique, Jesus ama você e nós também. Célula 56. Wendel, batismo, morte para o mundo, vida para Cristo. Ali o Wendel. Zulu, parabéns. Foi por você. Célula 10. Pois não importa o tamanho do seu problema, se Deus está ao seu lado, todos os gigantes cairão. Para Davi Santos. Marquinhos, parabéns pela sua decisão, foi a melhor escolha da sua vida. Abraço, Célula 37. Estefânia, sozinha nunca mais. Agora você é parte da família de gente feliz. Wendel, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Elô, somos família unidos pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vitória, estamos orgulhosos hoje, você fez a melhor escolha, amamos você. Bem-vindo à Célula 44, tá junto? Parabéns, Daniel, nossa família se alegra com seu novo nascimento. Gustavo, agora é só vitória. Edivar e Saulo, enfim, são muitos e muitos e muitos carinhos para todos vocês. Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que festa boa, né? Que festa boa. Que bom. Que bom. Muito bem. Você pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2. Sabe, nós estamos numa contagem regressiva para o fim do ano, não é? Já é Natal na Líder Magazine. Não é? Outubro, gente, já é Natal, não é? Enfim. Concorrente aí, né? Mas estamos numa contagem para o fim do ano. Nós pregamos no início do ano uma série de mensagens intitulada Os 10 Hábitos do Cristão Saudável. E desde o domingo passado, em pequenas reflexões, nós estamos revendo
esses hábitos saudáveis. Inspirados por vocês que estão se batizando, inspirado por vocês, eu lembrei do segundo hábito de um cristão saudável, que é viver em comunhão com outros cristãos. Olha o que diz Atos capítulo 2, o versículo 42. Eles se dedicavam, eles quem? Os primeiros cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu tenho uma pergunta para você que está sentado aí. E a minha pergunta, ela é pessoal, é você fazendo para você mesmo. Eu invisto tempo na comunhão cristã? Eu invisto tempo na comunhão cristã? O texto que nós lemos diz que os primeiros cristãos se dedicavam à comunhão e o partir do pão. A palavra bíblica para comunhão é koinonia, é a palavra grega que traduzido para o português significa comunhão, literalmente, partilhar a vida juntos. A Bíblia diz que eles tinham comunhão através do partir do pão. Olha, irmãos, desde o princípio, alguns dos melhores momentos da comunhão cristã têm sido apreciados em torno de uma refeição. Aliás, antes de ir para casa, você pode passar no ponto de encontro, que é a nossa cantina, tem um delicioso jantar e gente feliz e bonita também, não é? Porque nós entendemos, irmãos, biblicamente falando, esses momentos de comunhão se faziam em torno de refeições. Agora, olha só, se há uma coisa pela qual os batistas são conhecidos, é pelos nossos lanchinhos. Não é verdade? Os nossos lanchinhos. Numa turma do ensino fundamental, cada aluno tinha que trazer o que representasse a sua fé. Então, olha só, um menino judeu trouxe uma estrela de Davi. Uma menina católica trouxe um crucifixo. Um menino batista trouxe um bolo de laranja. Queridos, se reunir para comer é parte da comunhão cristã, claro, não é? Comunhão é quando os cristãos se reúnem em comunidade. A palavra comunidade significa que nós compartilhamos algo em comum. Todos nós temos Jesus como nosso Senhor. Isso é comum entre nós, é algo que nós temos em comum. Mas vamos explorar essa ideia de comunidade em duas perspectivas diferentes e rapidamente. Primeiro, Deus criou uma comunidade amorosa. Deus vive em comunidade. O Senhor é um Deus, mas Ele existe em triunidade. Ele é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma comunidade no que nós conhecemos como Deus. Quando Deus estava pronto para criar a humanidade, Ele disse assim: façamos o homem à nossa própria imagem. Ele não disse assim: eu vou fazer o homem à minha própria imagem. Não. Façamos o homem à nossa própria imagem. Claro, irmãos, eu e nenhum teólogo na história da igreja entende em profundidade o significado da Trindade. É além da compreensão humana. John Wesley, um dos grandes pregadores do Evangelho, disse: se você puder me explicar como você pode ter 3 velas em um quarto e apenas uma luz, eu poderei explicar a Trindade. Nós não temos explicação para a Trindade. Deus, quando criou Adão, Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou uma comunidade chamada família. Em seguida, na história bíblica, quando Deus estava pronto para formar uma nação, Ele começou com uma família. Desde o princípio
princípio, a Trindade reflete uma comunidade. Deus cria o homem e Deus diz, não é bom que ele esteja só, ele tem que viver em comunidade, e Deus lhe dá uma família. E quando Deus quer criar uma nação, ele chama uma família para formar essa nação. Deus disse a Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, essa foi uma promessa que demorou muitas gerações para ser cumprida, mas eventualmente os descendentes de Abraão se reuniram e formaram uma comunidade chamada Israel. Quando Jesus começou o seu ministério, ele não tentou uma carreira solo, pelo contrário, ele reuniu 12 discípulos em torno dele, formou uma comunidade, e nós vemos que a igreja, no livro de Atos, continuou essa maravilhosa comunidade, essa relação de viver em comunidade, de viver com outros cristãos. É isso que nós somos hoje, uma comunidade de fé. Então Deus criou uma comunidade amorosa, está no coração de Deus. Mas qual é o benefício de viver em comunhão com outros cristãos? Esse é o segundo aspecto que eu quero que você pense sobre comunhão. Nós cremos ou crescemos mais fortes quando nós vivemos em comunidade com outros crentes. Nós crescemos. Cadê o Zulu? Zulu, eu estava dentro do carro hoje e Giovana me contava a sua história emocionante. E no seu testemunho, como você fala de outros cristãos que ajudaram você a encontrar Jesus. Você e todos os outros aqui são a prova viva de que isso é verdade. Nós crescemos mais forte quando nós vivemos em comunidade com outros crentes. A lição aqui é que você não pode realmente existir como um cristão solitário, não existe isso. Você deve viver a vida de fé em comunidade com outros cristãos. Agora, irmãos, é uma triste verdade que muitas pessoas que se autodenominam cristãs têm deixado o bom hábito de frequentar regularmente a sua igreja. Cada hall de membros de igrejas no Brasil está cheio de pessoas que nunca mais apareceram. Sabe como? Nunca mais apareceram. Nessa mesma conversa que eu tive com a Giovana hoje, ela falou de um outro rapaz, um outro coleguinha de vocês, que diz o seguinte: eu não preciso da igreja, para ter um relacionamento com Deus. Eu disse, Giovana, ele está certo, ele não precisa da igreja para ter um relacionamento com Deus, mas quem tem um relacionamento com Deus ama a igreja. Não tem jeito. A igreja é a noiva de Cristo. Eu amo Cristo, mas não amo a sua noiva. Eu não preciso da igreja para ter um relacionamento com Deus, mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, Ele me leva a ter um relacionamento com a minha igreja. Por que as pessoas não vão à igreja? Alguns anos atrás, uma pesquisa listou as 7 principais razões pelas quais as pessoas deixam de frequentar a igreja. Eu tenho uma resposta para cada uma delas. 7ª, a igreja está cheia de hipócritas. Ao que eu respondo, isso pode ser verdade, mas sempre tem espaço para mais um. Seja bem-vindo. Eu não vou à igreja porque eu sou contra a religião organizada. Ao que eu respondo, fique conosco por algumas semanas e você verá que nós podemos ser muito desorganizados às vezes. Vem participar de um dos ensaios de musical aqui na igreja. Você vai ficar louco. 5º, eu não acredito em Deus. Isso é bom, porque Deus acredita em você. 4º, os membros da igreja são muito críticos. Muito críticos. Na verdade, todos nós, irmãos, carregamos tanta culpa nas costas
que nós não podemos atirar pedras em ninguém. Ninguém. Terceiro, as pessoas não vêm à igreja, por quê? O que elas dizem? Eu acho que deveria acertar as minhas contas com Deus antes de vir para a igreja. Você entendeu ao contrário. Você entendeu ao contrário. Você entendeu de trás para frente. Primeiro você vem, depois Deus acerta as suas coisas. É assim que funciona. Segundo, as pessoas não vêm à igreja, elas dizem assim: eu não estou sendo alimentado. Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Nós não estamos aqui para alimentar você. Não estamos aqui para alimentar você. Nós estamos aqui para equipar você, para você se alimentar sozinho. Porque não queremos criar bebês emocionais e espirituais. Queremos criar gente madura, que cresce e sabe onde tem o alimento para ela mesma se alimentar. Primeiro, olha só, em primeiro lugar, essa é a grande resposta: as igrejas só querem o meu dinheiro. Meu querido, na verdade, Deus só quer você. Deus e a igreja podem se dar muito bem sem o seu dinheiro, mas você não pode se dar bem sem um relacionamento amoroso com o Criador e com a sua igreja. Existem muitos maus hábitos e muitos bons hábitos. A Bíblia diz que se reunir com outros crentes é um bom hábito. O escritor aos Hebreus disse o seguinte: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja. Mesmo quando a carta aos Hebreus foi escrita, já havia crentes que desenvolviam o mau hábito de deixar de frequentar a sua igreja. Agora, irmãos, eu sou grato a Deus por Ele nos ter dado esse ministério que transmite o culto pela internet, para aqueles que são fisicamente incapazes de vir à igreja. Nós estamos felizes em fazer essa conexão com você que está aí do outro lado, assistindo o culto pela internet. Mas, querido, se você está saudável o suficiente para vir à igreja, venha para encorajar outros. Nós temos um versículo aqui, fica em São Tomé, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: quem está ausente? Vocês não decoraram? Quem está ausente? Quem está ausente perde o presente. Então, olha, a internet é só para aqueles membros ou aquelas pessoas que estão fisicamente incapazes de vir aqui. Quem mora fora, fisicamente incapaz. Quem mora em Itaperuna, está dodói, fisicamente incapaz. Agora você, saudável, sentado na sala da sua casa assistindo pelo computador, pelo amor de Deus. Tem gente que assiste pela internet e ainda tem a coragem de me perguntar: pastor, tem desconto no dízimo quem assiste pela internet? Brincadeira, é 9%. Nas Ilhas Filipinas está acontecendo exatamente agora um avivamento espiritual. Nas Filipinas, as pessoas estão ávidas para irem à igreja, estarem com o povo de Deus. Há uma foto que circulou o mundo, houve uma inundação, e as pessoas estavam lá na igreja cultuando a Deus, apesar das águas. O que é isso? É amor. Eu quero estar com o povo de Deus, eu quero estar com a minha família espiritual. Agora, entre nós, irmãos, é um pouco diferente, não é? Basta ouvir na terça-feira, né? Previsão do tempo no final de semana, chuva. Alguém já diz assim: opa, esse fim de semana eu não vou à igreja, vai chover.
Querida, a comunhão cristã é um hábito importante se você quer ser um crente saudável. Você pode ter comunhão cristã fora da igreja? Pode. Olha, até pode. Mas isso sempre o desviará da comunhão com a sua igreja. Cuidado. Jesus está voltando. Esse dia está se aproximando. A Bíblia diz que devemos estar ainda mais comprometidos com a adoração coletiva, com a comunhão cristã, encorajando uns aos outros, como nós pregamos hoje de manhã, nessa mensagem tão impactante que foi hoje pela manhã. Ele está voltando e a gente tem que estar lado a lado, firme, um com o outro, caminhando juntos. Então vamos lá, quando você avalia o seu nível de comprometimento com a comunhão, com a sua igreja, que nota você se daria? Que nota você se daria? Eu estou em comunhão, investindo tempo na comunhão cristã? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Deus. Tão bom pertencer. É tão bom saber que o Senhor não nos chamou apenas para crer, mas também para pertencer. E ainda mais, participar. Crer é apenas o início do processo, Deus. O Senhor me chamou para pertencer a uma igreja e para participar com o meu talento, com o meu dom, com a minha vida. Obrigado por esses irmãos que chegaram hoje. Obrigado mesmo pela Alana, pela Vitória, pela Heloísa, pela Estefânia. Obrigado pelo Lucas, pelo Saulo, pelo Daniel. Obrigado pelo Emerson e pelo Henrique, pelo Edivário e o Gustavo, Davi e o Marco. Obrigado pelo Wendel. Que a chegada deles em nossa igreja seja bênção para a vida da igreja, e a igreja seja bênção na vida deles. Que muitos e muitos outros sejam trazidos por Ti mesmo, para aqui neste lugar crerem, pertencerem e participarem. Dá Tua bênção a esta igreja, a esta família, que sigamos unidos debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana na Tua presença, debaixo do Teu amor, da Tua graça, do Teu consolo. Obrigado pelo Ministério 316, que tão generosamente veio nos abençoar. Obrigado. O Senhor os abençoe e os leve a lugares inimagináveis pelo coração deles, onde o Senhor vai usá-los para a glória do Teu nome e para a bênção de muitas e muitas e muitas vidas. Obrigado, Pai, por esse domingo na Tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora, para todos sempre. Amém, Jesus. Boa semana. Deus abençoe você.